Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma terça-feira de conhecimentos físicos, né? Semana passada eu não pude fazer presença com vocês. Morri de saudade a cada minuto que eu passei longe. Mas hoje a gente volta para continuar essa parte que tenho certeza que semana passada o tio Caio cuidou muito bem, tá bom? Apresentação aí das características de uma onda, a diferença entre um tipo de onda e outro, como é que funciona o sistema de propagação, né? Como é que a onda se dispersa, como é que ela se move dentro de um sistema bacana. As componentes de uma onda, o que é um comprimento de onda, o que é uma crista, o que é um vale, tudo isso aí. Semana passada vocês já tiveram toda essa introdução aí com o tio Caio, tá bom? Essa semana a gente vai dar continuidade a esse assunto, principalmente entendendo a equação, tá bom? Que rege o movimento de uma onda. Como é que funciona o movimento de uma onda dentro de um sistema? Como é que a velocidade dela se aplica a isso, tá bom? O que é uma frequência? Como é que isso tudo vai influenciar dentro do nosso sistema físico, tá bom? Onda pulso mecânico, como é que funciona isso numa onda eletromagnética? Então, sempre entender cada detalhezinho que vem acompanhado de uma onda, tá bom? Para a gente poder dar início, então, ao fenômeno óptico, que é um dos mais importantes, que fundamentam várias partes aí da física, que é a refração, que é justamente você levar uma onda de um determinado ambiente, de um meio, né, para outro ambiente, um outro meio, sem alterar as características dela, ou alterando de uma forma que lhe agrade, de uma forma que você consiga fazer essa parte, essa transformação, sem perder energia, sem perder frequência, sem fazer com que aquela onda seja dissipada de alguma forma. Bacana? Então, vamos adiante que a gente tem muita coisa a conversar. Nosso objeto de conhecimento hoje é o estudo da refração luminosa. A gente quer compreender os fenômenos de refração da luz, entender as leis da refração, compreender o fenômeno de uma reflexão total e a dispersão de luz policromática ao se refratar. Bom, tudo isso como é que funciona? Claro, é sempre participando aí algumas questões que a gente vai ter que bater cabeça, principalmente na nossa segunda aula. A gente vai levar algumas questõezinhas aí, e hoje é uma aula de muitas questões, tá bom? A gente vai treinar bonitinho essa equação da velocidade de onda, até porque é uma equação que ela é muito, muito cobrada em prova, vestibulares. Então, é uma equação que, se for cair questão sobre ondas, provavelmente ela vai ser a chave da sua saída para o sucesso. Ok? Então, vamos dar uma revisadazinha básica sobre o que a gente já viu na aula passada, certo? Para que a gente possa dar continuidade dentro do nosso sistema. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é o que é ondulatória, como é que funciona essa ondulatória. Por definição, a ondulatória é o ramo da física que estuda as ondas e suas oscilações. Então, dentro desse sistema, a gente vai estudar o que é uma formação de onda, o que na verdade é uma onda, o que não é, e como ela se comporta. O comportamento de uma onda é chamado de oscilação, tá bom? Aquela parte de movimento de onda, seja para cima, para baixo, longitudinal, longitudinal, latitudinal, ele vai ter sempre esse processo de oscilação dentro do sistema para que a gente possa entender e caracterizar aquilo ali. Dessa maneira, todos os tipos de ondas são abordados dentro dessa área. Isto é, ondas eletromagnéticas e ondas mecânicas. Diferença entre elas, vocês lembram aí? Onda eletromagnética não precisa de meio para sua propagação. Ou seja, ela não precisa de nada para que ela consiga se propagar. Ela consegue se propagar onde? No vácuo, por exemplo. Exemplo bom aí de tipo de propagação para onda eletromagnética em si. Outro tipo de onda, mecânica. A onda mecânica, ela precisa de um meio para se propagar. E quando eu falo de meio, eu estou falando de três características principais: sólido, líquido ou gasoso. Tá
tá bom? São os 3 meios de propagação. E ser um meio significa possuir matéria, viu, gente? Quando você é composto por matéria, você está sendo atrelado a um meio. A matéria tem 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. É por isso que o meio também é dividido dessas 3 formas: sólido, líquido e gasoso. Uma onda mecânica, ela se propaga por vibração, galera. Por que você consegue escutar, né, uma pessoa que fala próximo a você? O sistema agora, como eu estou usando um microfone, você está usando um alto-falante, é um pouco diferente. Mas uma pessoa que está ao seu lado e fala com você, por que você consegue escutar ela? A corda vocal dessa pessoa vibra, produz uma oscilação. Começa daí. Uma corda, quando ela vibra, ela parece uma onda. Ela fica fazendo um movimento oscilatório. Quando ela faz isso, você expele um gás, tá bom? Tanto é que você fala demais, você perde o ar. Esse gás sai do seu corpo aquecido. Quando ele passa pela corda vocal, ele vibra a corda vocal numa determinada frequência. E isso faz com que o ar quente esquente todas as paredes de ar que existem próximas à sua boca. Então, você fala, o ar que saiu de você vibrou a corda vocal e aqueceu o ar que fica próximo à sua boca. Essa parede de gás que fica próxima à sua boca vai aquecer a próxima parede de gás, que vai aquecer a próxima, que vai aquecer a próxima. E assim a vibração vai passando de molécula a molécula do seu gás até chegar no ouvido da pessoa que você quer. E dentro do ouvido da pessoa que você quer que ele escute, existe uma membrana chamada de tímpano, tá bom? E esse tímpano, ele vibra da mesma forma que a sua corda vocal vibrou. Então, a mesma vibração que sai da sua corda vocal chega no tímpano da pessoa que está lhe escutando, tá bom? E essa vibração é decodificada pelo cérebro da pessoa, transformando aquilo ali num som, tá bom? Tanto é que a pessoa que tem parte da audição afetada, ou então não escuta, o tímpano pode ser um problema, tá bom? O tímpano, ele pode ser uma lesão no tímpano, pode ter tido uma parte de perda auditiva dentro do tímpano. Então, isso tudo pode ter uma razão dessa lesão nessa membrana. Mesma forma da pessoa que tem dificuldade a falar. Ela pode ter uma lesão na corda vocal. Isso faz com que a voz dela se torne mais fina, se torne mais grossa. Então, tudo tem uma justificativa graças a essa vibração produzida. Bom, houve um raio. Você tem um raio. E o raio é composto por 3 partes. Você tem um raio, que é a própria descarga elétrica. Você tem um relâmpago, que é a luz emitida por ele. E você tem um trovão. O trovão é o som emitido pelaquela descarga elétrica, tá bom? Quando o raio desce ou sobe, a gente vai ver isso na física elétrica, que o raio ele pode tanto subir quanto descer. Ele desce ou sobe muito rápido, tendo uma pancada elétrica muito forte. Aquela pancada elétrica esquenta todo o gás próximo a ela. E como esquenta muito, ele aquece muito. E aí você tem aquele estrondo do trovão, aquela zoada do trovão. Tanto é que acontece o seguinte: a luz, ela é mais rápida, certo? Do que o trovão, do que o som. Então, você enxerga primeiro o raio, e aí você, depois de alguns segundos, escuta o trovão, tá bom? Justamente porque a luz é mais rápida do que o som. Pelo fato da luz ser onda eletromagnética, então ela se propaga sem precisar do meio. E o som é onda mecânica. Ele precisa passar a vibração dele de gás a gás, de etapa a etapa, até chegar ao seu ouvido. Bom? Tá, tendo essa ideia, a gente consegue entender que a velocidade vai aumentando de acordo com o estado físico. No gasoso, as moléculas estão muito separadas. Olha aqui, a gente está num estado gasoso. Como a gente está no estado gasoso, as moléculas estão longe uma da outra. A vibração, ela demora para passar. Vibra aqui, aí vibra lá, depois vibra lá, e aí vai demorando mais. Na água, é diferente. A água, as moléculas estão mais juntas ou mais separadas? Está saindo do estado de agregação extremamente distante para o estado de agregação intermediário. As moléculas estão mais justapostas, né? Estão mais juntas. A vibração, tá bom? Faz com que você tenha essa passagem de uma vibração para outra na água também. Só que como na água as moléculas estão muito próximas, a vibração passa mais rápido, entendeu?
Quando a vibração passa mais rápido na água, a velocidade do som na água é maior. Por isso que na água, às vezes, se você tiver um som, ou alguém conversando embaixo da água, você até sabe o que aquela pessoa está falando. Você até sabe que está saindo uma onda sonora. Mas você não consegue entender. Por quê? Porque o teu tímpano não está acostumado com aquela frequência de vibração. Então, teu cérebro não decodifica o que a pessoa está falando. Justamente porque, enquanto a velocidade do ar, aqui, do som no ar, é de 300 metros por segundo, mais ou menos, na água é 1.500 metros por segundo. É uma diferença muito grande, 5 vezes mais aí. E no sólido, que aí sim as moléculas estão muito justapostas, infinitamente próximas uma da outra, aí é que o som passa mais rápido mesmo, tá bom? A vibração passa de uma forma muito ligeira no sólido. É por isso que, não sei se vocês já viram o filme de Velho Oeste, você às vezes tem uma batalha lá entre o cowboy e o índio, né? E aí o índio, para descobrir se o cara tá vindo ou não, ele encosta o ouvido no chão. Quando ele encosta o ouvido no chão, ele sente a vibração do galopar dos cavalos, que estão a uma certa distância muito grande. Mas ele já consegue ouvir, porque no sólido a pancada passa muito rápido, tá bom? Aquela mesma ideia de uma pessoa escutando outra através da parede. Você pega um copo e aproxima da parede. Quando você faz isso, o som das duas pessoas vibram a sala inteira. É por isso que aqueles revestimentos acústicos, eles são espumosos, eles são macios. Porque a vibração bate neles e não vibra. Ele se perde na dissipação da esponja, da espuma. Mas numa sala normal, a parede é sólida. Então, quando você fala, você vibra o sólido também. E a pessoa pega o copo, põe lá na porta, de madeira, de preferencialmente, e a vibração passa para o copo. Você escuta o copo vibrando, seu tímpano também faz isso, e aí você consegue escutar o que a pessoa está falando. Telefone sem fio por um barbante, mesma ideia. Você fala na lata, a vibração passa pela cordinha até o outro lado. Bom? Então lembrem-se disso. Som é vibração. Vibração. Som é vibração. Ponto. E é uma vibração que vai aumentando de estado físico entre o menos para o mais agregado. Onde é que o som é mais baixo? No gasoso. Intermediário? No líquido. Alto? No sólido. Tá bom? Sempre lembra dessa característica aí. Isso acontece, tá bom? Independente das direções de oscilação. Então, não importa se o cara vai oscilar em 1, 2 ou 3 dimensões. E também da quantidade de dimensão que o cara vai ter. Não importa aí se vai ser uma onda unidimensional, bidimensional, tridimensional, que vocês já teriam visto na aula passada. Essa ideia de que é uma dimensão, como é que a onda se propaga dentro dela. Beleza? Então, essa primeira ideia é isso. Olha aqui nossa figura. Você tem um epicentro, né? Você tem um centro de formação da onda. E dentro dele, existe uma pancada de ondas que saem, ó, produzindo. Do outro lado, você também tem, ó, epicentro de formação de onda. Lá se está a onda sendo produzida. Então, lembrar aí que a onda também ela precisa de uma fonte, né? Depois dessa fonte é que ele libera aquela energia, aquela onda passada de um sistema para o outro. Ok? Conceito de onda. A definição de onda é qualquer perturbação ou pulso que se propaga em um meio. Ok? Exemplo. Uma pedra jogada em uma piscina, que seria a nossa fonte, provocará ondas na água, pois houve uma perturbação naquele meio. Quando você está lá brincando, está com a água parada, você joga uma pedrinha. Quando você joga a pedrinha, ela cai na água e faz um monte de ondas em volta. Aquela pedra perturbou o sistema. Se perturbou o sistema, vai funcionar como um pulso e vai gerar uma série de ondas que vão se propagar naquele meio. Essa onda se propaga para todos os lados, ok? Como vemos, perturbações partindo do local de queda da pedra e até a borda da piscina. Uma sequência de pulsos formam as ondas. Você tem o centro, né, onde foi a pedra bateu, a perturbação, e aí você tem uma série de ondas produzidas naquele centro. Olha aí, um monte de ondas sendo produzidas. Ok? Chamamos de fonte qualquer objeto que possa criar ondas,
Qualquer objeto que seja capaz de perturbar o sistema é chamado de fonte. A onda é somente energia, pois ela só faz transferência de energia cinética da fonte para o meio. Portanto, qualquer tipo de onda não transporta matéria. Isso aqui é extremamente importante. O cara fala qualquer tipo de onda não transporta matéria. E isso aqui, gente, é uma verdade enorme. Quando eu falo, principalmente quando eu comparo a sua ideia de onda com isso. Se você der um estojo, uma caneta, e pedir para uma criança qualquer desenhar uma onda, quando ele faz isso, qual é a onda que ele vai desenhar? Ele não vai desenhar uma onda de som. Ele não vai desenhar uma onda em uma corda. Ele vai desenhar uma onda de praia. Aquela onda famosa da praia. Aquela onda que quebra, tem um surfista e tudo. Por quê? Porque a nossa primeira apresentação à onda é aquela. Bom, essa é a nossa primeira apresentação à onda. Só que deixa eu te falar, aquilo ali para a física não é uma onda. Aquilo ali para a física não é considerado onda. Por quê? Porque onda tem que transportar energia. Não pode transportar matéria. E o surfista, quando ele está na onda lá, fazendo o surf dele, mó radical, ele está sendo transportado pela onda. Se ele está sendo transportado por essa onda, significa dizer o quê? Significa dizer que a onda está levando matéria. Então, aquela onda de praia não é considerada uma onda. Ela é considerada um plano inclinado para a física. Quando eu considero uma onda mesmo, uma onda, eu tenho que considerar uma onda em alto mar. Se você pega e joga uma boia em alto mar, aquela boia ela não vai sair do lugar. Ela vai ficar subindo e descendo no mesmo ponto. O dia inteiro, o tempo inteiro. Se ela não for carregada por vento ou coisa do tipo. Se for só pelo mar, ela vai só ficar subindo e descendo no mesmo ponto. Por quê? A onda no alto mar é uma onda física. Então ela transporta energia, mas não transporta matéria. A boia é matéria, então ela não é carregada. Um exemplo bacana aí é aqueles sinalizadores que ficam perto de farol, que fica dentro do mar. Geralmente eles são em formato de João Bobo, né? Que eles oscilam de um lado para o outro e tudo, mas nunca viram. Aquela situação ali é uma boia. E ele está em alto mar. Ele fica solto. Então ele fica subindo e descendo no mesmo ponto. Ele é um pouco pesado, para o vento não conseguir arrastar. Mas como a onda não transporta matéria, ele está sempre ali no mesmo ponto. E isso faz com que você tenha uma sinalização, né, em relação ao farol que você está tentando alcançar. Bacana? Então, tem essa ideia aí de que onda não transporta matéria. Onda só transporta energia. Beleza? Primeira coisa que eu quero que vocês tenham ideia. Ok? E aí, quando eu estou falando de onda, quando eu estou no sistema de onda, eu falo sobre as características que essa onda vai possuir. A nossa onda está falando sobre crista, vale e a amplitude gerada por essa onda, tá bom? Esse conceito aí de onda dentro do sistema. Então, quando eu falo isso, olha aí, você vai ter uma queda e depois uma subida. O ponto mais baixo da onda é chamado de vale, ok? É o ponto que é chamado de vale. O ponto mais alto da onda é a chamada crista, lembra lá? A crista da onda. Pois é, justamente porque ele está no ponto mais alto daquela onda. E a distância entre dois vales consecutivos e duas cristas consecutivas, ou um vale e uma crista, é chamado de comprimento de onda, ou lambda, que é simbolizado por essa letrinha grega aqui, tá bom? Que parece um triângulozinho aberto. Aquele lambda, quando eu falo de comprimento de onda, é a simbologia dele. E esse comprimento de onda é justamente a distância
entre o começo de um vale e o final de uma crista, ou o começo de uma crista e o final de um vale, ou dois vales seguidos, duas cristas seguidas. Bom, só relembrando aí. E o que é a amplitude? A amplitude, gente, é a distância entre o meu eixo principal, o eixo de repouso, é P, e a parte mais baixa. Essa parte aqui, ó, seria a minha amplitude. Lembrando que quando eu estou falando de onda, a amplitude ela é constante. Então, essa distância aqui, ó, também é uma amplitude. Beleza? Simbolizado muitas vezes pela letrinha A. E aí a gente tem a ideia de uma onda sendo carregada, sendo levada, vale, crista, as características principais de onda. Classificação das ondas segundo a natureza que elas possuem. A gente fala um pouquinho sobre elas. Quanto à natureza, as ondas podem ser divididas em dois tipos, né? Duas camadas aí. Ondas mecânicas são todas as ondas que precisam de um meio material para se propagar. E a gente já tinha falado sobre essa situação, que você precisa ter um meio físico para se propagar. Que são, por exemplo, ondas no mar. Você tem aí, justamente o que eu falei, não são ondas na praia, são ondas no mar. Então, no mar, no alto mar, você tem aquela situação de onda. Onda sonora, o som que você faz quando você está conversando com alguém. Aquele som ali faz com que você tenha uma projeção, né, daquele sistema. E ondas em uma corda, que seria o pulso gerado em uma corda, ok? Além disso, outro tipo de onda que você vai ter é uma onda eletromagnética. A onda eletromagnética são ondas que não precisam de meio para sua propagação. Conseguem se propagar até no vácuo. Elas também podem se propagar em meios materiais, não tem nenhum problema. Só que quando eles têm essa situação de aumentar essa situação, quando você tem essa característica, você tem que as ondas eletromagnéticas, elas possuem um valor que, quer dizer, uma característica de não se propagar apenas nele, mas também em alguns outros. Exemplo, luz, raio-x, sinais de rádio. Você consegue ver uma onda de rádio-TV? Não, mas você consegue saber que ela está passando por aquele sistema. Então, a onda de rádio-TV chega na sua TV, chega no seu rádio, não necessariamente você vai olhar ela, você não consegue enxergar aquela onda, mas você consegue entender tudo que ele está passando ali daquele sistema, porque tem uma onda chegando de uma fonte energética, carregando informação que vai ser decodificado pelo seu aparelho. A luz solar, por exemplo, ou a luz emitida por uma lâmpada, é um tipo de onda eletromagnética. Calor, por exemplo, também é um outro tipo de onda eletromagnética. O calor, ele passa sem precisar de meio. O Sol esquenta a Terra e não tem nada entre eles dois, é vácuo. Então, você teria ali uma situação onde o calor também é um tipo de onda eletromagnética. Classificação em relação à propagação. As ondas podem ser divididas em três tipos. Ondas uni, bi e tridimensionais. E aí, como o tio Caio já tinha falado para vocês na semana passada, a gente não vai perder muito tempo falando sobre ela, você tem a situação das ondas. Ondas unidimensionais só se propagam em uma direção, como um pulso em uma corda, né? Você tem uma dimensão. Bidimensionais, duas dimensões, x e y. É como a onda provocada na queda de um objeto em uma superfície da água. Aquelas ondas geradas na superfície da água. Ondas tridimensionais são aquelas que se propagam em todas as direções possíveis, como a onda sonora. Quando você fala, a pessoa que está à sua frente escuta, à sua direita escuta, à sua esquerda escuta, abaixo de você. Então o som ele se propaga na forma de uma bolha, tá bom? Tem essa ideia. Quando você fala,
O som sai da sua boca e se propaga na forma de uma bolha. Ela vai em todas as direções, como se fosse uma esfera produzida, tá bom? Então você teria essa situação. Esse resumozinho é importante. Aí eu vou pedir um minutinho para que vocês consigam copiá-lo. Então, galera, esse resumozinho aí bem passado já é um passo muito importante para que você consiga entender toda essa parte, né, gerada dentro do sistema. Tá, vamos adiante. Essa parte você já tinha começado na semana passada e tudo, tem uma galera que falou, pois é, mas isso aqui é importante para a gente conseguir dar continuidade ao assunto, tá bom? E aí as outras características que uma onda vai ter, classificação dela em relação à direção de propagação. Ondas podem ser classificadas como longitudinais e transversais. O que são ondas longitudinais? E ondas transversais. Ondas longitudinais são ondas onde a vibração da fonte é paralela ao seu deslocamento. Então, a fonte vai para uma direção e a vibração vai na mesma direção que ela. Exemplo de ondas longitudinais são ondas sonoras, como por exemplo, o alto-falante vibra no eixo X e as ondas também vão no eixo X. Você procura uma pancada sonora que vai fazer com que você tenha sempre aquela situação de vibração, né? Vai passando a situação de vibração paralela ao deslocamento. A vibração é perpendicular à propagação da onda. Exemplo, ondas eletromagnéticas ou ondas em uma corda. Como assim? Quando eu tenho ondas transversais, você balança a mão para cima e para baixo em uma corda, né? E gera ondas em corda. Olha, você tem um pulso como esse. Pulso em corda. A vibração é para onde? A vibração é para cima, para baixo. Para cima, para baixo, para cima, para baixo. Mas a propagação da vibração da corda é para onde? Para a direita. Ó. A vibração dela é para a direita. Então, percebam que a velocidade dela é horizontal e a vibração dela é vertical. Então, você teria justamente uma situação de oscilação em um sistema. Características das ondas. Todas as ondas possuem algumas grandezas físicas, que são, agora começou a parte legal, frequência, agora que a gente começa realmente a novidade.
Frequência é o número de oscilações da onda por um certo período de tempo. A unidade da frequência no sistema internacional é o Hertz. Primeira coisa que você tem que ter noção. Que nossa unidade é o Hertz. Que equivale a 1 segundo. O que é representado pela letra Fzinho. Então, quando dizemos que uma onda vibra a 60 Hz, significa que ela oscila 60 vezes por segundo. A frequência de uma onda só muda se houver alteração na fonte. Isso aqui é muito legal. Frequência só muda na fonte. Frequência e fonte são coisas constantes. A fonte da onda sempre vai ser o mesmo ponto. E a frequência, consequentemente, só muda na fonte. Depois que a onda é, entre aspas, parida, depois que ela sai da fonte dela, acabou, tá bom? Acabou, porque ela não muda mais aquela frequência, beleza? Você não tem mais essa frequência alterada. Aquela frequência ali é constante até o final do ciclo da onda, até a onda se dissipar. Onde é que eu vejo isso? Eu vejo isso numa rádio. Você tem rádios AM e rádio FM. Todo mundo conhece. A rádio FM significa frequência moderada. E a rádio AM significa amplitude moderada. Então você está ouvindo uma rádio lá, sei lá, 100 MHz, né? 100.1 MHz, a rádio de não sei o quê. Pois é, aquilo ali significa que a frequência daquela rádio oscila 100.1 vezes por segundo. A frequência da rádio que você sintoniza é justamente isso. Na sua rádio, no seu aparelho de rádio, existe um aparelho, uma pequena parte, uma pecinha dele, que vai acompanhar essa vibração. Então, você vai mudando no seu rádio e vai aumentando a vibração. Você começa, não sei, rádio 80, acho que é 80. 80, 81, 82, 83, 84, 90, 100 MHz. Significa o número de vezes que ele vai vibrar. Vibrou 80 vezes por segundo, 81 vezes por segundo, 82, 90, 100 vezes por segundo. E aquela vibração ficando em ressonância, ou seja, ficando igual entre a fonte, que seria a onda de rádio que sai da antena, e a antena do seu rádio, que é o que você está mudando lá, você chega a ouvir o som gerado, porque aquela onda de rádio trouxe energia, tá bom? Então, aquela frequência da rádio é justamente um exemplo bacana de hertz, que seriam 60 e tantos megahertz, a rádio mais canal educação. Justamente, é quando você tem essa situação, é o número de vibrações que você vai ter por segundo, tá bom? Diferente da rádio AM. A rádio AM é amplitude moderada. E o que é essa amplitude? A amplitude é justamente o tamanho da onda. Lembra que a distância entre o eixo principal e a crista, ou o eixo principal e o vale, é o tamanho que a minha onda vai ter. A diferença entre elas é a seguinte: a rádio FM, ela tem uma qualidade muito boa. Então, você usa ela para escutar música, entendeu? Você usa ela para escutar um programa de entretenimento, onde tem pessoas conversando. Então, tem uma qualidade muito boa. Problema, ela alcança pouca distância, né? Você sai aqui da sua, até às vezes do seu bairro, né? Dependendo da rádio, você já não escuta mais a rádio de um ponto a outro dentro da própria cidade. A rádio AM é o contrário. Ela tem um alcance muito grande, ela chega muito longe, mas em compensação a qualidade dela não é tão boa. Então a gente usa para quê? Jornal, bom, informação, uma pessoa só na oratória falando. Você usa para jogo de futebol, para os esportes em geral. A pessoa narrando o jogo, o que está acontecendo. Você não precisa de uma qualidade muito grande, você precisa entender o que está acontecendo. Diferente de uma música, você precisa de uma qualidade, você precisa se sentir bem escutando aquele som, né? Então você tem uma diferença aí entre a frequência moderada, rádio FM, e amplitude moderada, rádio AM. Ok? Lembrar dessa diferença dos dois. Outra característica legal da nossa onda é o período. É o tempo necessário para a fonte produzir uma onda completa. Então, toda vez que eu tiver uma onda completa, eu tenho um chamado um período. No sistema internacional,
é representado pela letra T maiúsculo e é medido em segundos, tá bom? Então, imagina aqui que você tem a seguinte situação. Você tem um movimento circular. Você tem um cara que está fazendo uma pista, uma trajetória circular. Olha aí. Ele sai aqui do ponto A, percorreu toda a pista. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Percorreu toda a pista, o objeto. E aí percorreu toda ela. E foi até o ponto A de novo. Beleza. Quando ele chega no ponto A, novamente, o que foi que ele fez? Ele fez uma volta. Entendi. Tranquilo? Tá aí? Acho que eu tô entendendo, Matheus. Tá. Então você tem uma volta completa naquela situação. Quando você tem uma volta completa, na minha situação, você vai ter esse movimento aí de volta completa na situação. O que vai acontecer dentro do sistema? Ele vai fazer um período. Então, o tempo que ele leva para uma volta, o tempo que ele leva para uma volta, o tempo de uma volta seria quem? Seria o meu período. Tá. Agora imagina o seguinte. Imagina que eu peguei uma tesoura e cortei o trajeto no ponto A. E abri aquele trajeto. Então, quando eu peguei ele e rodei a parte de baixo, no lugar de ser uma circunferência certinha, bonitinha, o que foi que eu fiz? Eu peguei essa parte tracejada e joguei ela para cá. E aí, vocês entenderam, né? Como se eu tivesse cortado a circunferência e aberto ela. E quando eu faço isso, é a mesma coisa do objeto sair do ponto A e voltar para o ponto A. Ó. Só que agora, no lugar de estar na trajetória circular, ele está na trajetória aberta. Mas ele vem para cá e percorre todo o trajeto. Normalmente, tá bom? Que seria justamente uma volta. Seria a ideia de uma volta. Ou seja, um período. Sacaram a ideia? Então, a mesma coisa de eu dar uma volta é a mesma coisa que eu sair do começo de um vale e ir para o final de uma crista. Só que agora, no lugar de eu estar percorrendo a trajetória circular, eu estou percorrendo uma onda. Aqui é um vale, aqui é uma crista. Então, olha a ideia, presta atenção na ideia. Então, o período necessário para uma volta é o mesmo período necessário para uma onda completa. Desceu, subiu, voltou. Se tivesse uma outra onda, seria uma outra volta, então seriam 2 períodos. Então, é justamente essa parte de você ter sempre uma volta completa. Você está fazendo uma oscilação completa dentro daquele meu sistema. Entenderam isso aí, né? Você está fazendo um movimento oscilatório, você está fazendo aquela oscilação todinha. E uma onda possui diversos elementos, os quais também servem para caracterizar essa onda. Desta maneira, o que a gente tem? A gente tem período, foi o que a gente bateu cabeça agora. É o tempo que a fonte precisa para gerar uma oscilação completa. Por exemplo, período de oscilação de um ponteiro de relógio, 60 minutos. O relógio demora, o ponteiro dos relógios, de horas, né? Demora 60 minutos, ponteiro maior, que é o dos minutos, para dar uma volta completa. Ponteiro das horas, qual seria o período dele para dar uma volta completa? 12 horas. Demora 12 horas para sair do 12 e voltar para o 12. Ok? Outra característica, frequência. Frequência é legal. É o número de oscilações completas por unidade de tempo. Sua unidade de medida é o Hertz e é igual ao inverso do segundo. O que é que você precisa decorar? A unidade, Hertz, Hz. Comprimento de onda. Comprimento de onda.
conhecido como o tamanho da onda. Ele pode ser medido pela distância entre duas cristas ou dois vales, tá bom? A parte mais alta e a parte mais baixa da onda, respectivamente. Ele é simbolizado pela letrinha grega chamada de lambda. Bom? E o comprimento da onda, gente, é dado em metros. A unidade dele é 1 metro. Bom? Às vezes você vai pegar umas ondas muito pequenas, como as ondas de rádio e TV. Às vezes você vai pegar uma onda muito grande, como uma onda em alto mar. Então você teria aí essa distância em metros, tá bom? Outra característica que a gente viu já na aula de hoje, amplitude. A amplitude, também chamada de altura da onda, ou seja, a distância entre a parte mais baixa e a parte mais alta. Isto é, a distância entre vale e crista. Então, a diferença é que o comprimento de onda é a distância entre duas cristas ou dois vales. Quando você está numa amplitude, é a distância entre um vale e uma crista, tá bom? Velocidade de propagação é a velocidade com a qual uma onda viaja. Ela depende do meio, tá bom? Depende do comprimento e da frequência. Por exemplo, a luz possui uma velocidade constante de 3 vezes 10 elevado a 8. Agora, isso aqui eu vou pedir para vocês aprenderem, tá bom? Mateus, existe alguma outra velocidade que eu tenho que aprender? Não. Agora, a velocidade da luz, em específico, você tem que aprender. Sempre vai valer 3 vezes 10 elevado a 8. Nunca vai alterar em relação a esse valor no vácuo, tá bom? No vácuo, ele tem uma velocidade constante. Então, essa velocidade aqui vai ser importante em algumas questões que a gente for usar. Ok? E aí, a gente tem como calcular a ondulatória. As fórmulas da ondulatória dizem respeito, de forma geral, à velocidade de propagação, a frequência e o período de uma onda. Vamos a seguir ver as equações. A primeira equação que a gente tem que ver é o período, tá bom? O período é a parte que a gente tem que começar vendo. Por definição, o período de uma onda é igual ao tempo de oscilação completo. É um tempo de oscilação completa dentro daquele meu sistema. Então, o que seria o período? O período seria intervalo de tempo para um determinado número de oscilações. Então, T, período dado em segundo, número de oscilações é adimensional, ele vai falar 3 oscilações, 4, 5, 10 oscilações, dependendo. E intervalo de tempo, que também é dado em segundos. Nesse caso, o número de oscilações é uma grandeza adimensional. Eu não possuo unidade para esse número de oscilação. Ou seja, ele não tem unidade de medida, ok? Então, o período seria intervalo de tempo dividido pelo número de oscilações. Bacana? E aí, a gente também tem uma equação para frequência. Frequência é o inverso do período. Ou seja, a frequência de oscilação é o número de oscilações em uma unidade de tempo. Matematicamente, seria uma oscilação em um período. Então, sempre para um valor de período fixo. A gente diz que o período é o inverso da frequência, tá bom? Período. Só uma forma de lembrar. É o inverso da frequência. Frequência é dada em Hertz, ou seja, Hz. E o período é dado em segundos. O período, de maneira análoga, também pode ser obtido a partir do inverso da frequência. Isso significa que, a partir da frequência de oscilação, é possível descobrir tanto o tempo de uma oscilação completa, quanto o número de frequência, quanto o período de oscilação, caso geral. Tudo isso a gente pode achar dentro dessa situação do período. Ok? E aqui é ela, a estrela do show. É isso aqui que a gente estava caminhando para chegar. Essa equação aqui é a principal equação que a gente vai levar quando a gente fala de oscilação, tá bom? De ondulatória por completo. Isso aqui é a base da ondulatória. Velocidade de propagação de uma onda. A velocidade de propagação depende do comprimento da onda e de sua frequência.
em que, matematicamente, a gente tem que a velocidade é igual ao lambda vezes a frequência. Então, V é minha velocidade de propagação e é dada em metros por segundo. Estou no sistema internacional. Se eu estou no sistema internacional, o que é que eu faço? Põe a frequência para jogo. Frequência é dada em quê? Hertz. Estou falando aqui da minha frequência de oscilação, dada em hertz. E o lambda é o comprimento da onda, bom? Dado em metros. Se eu estou falando de velocidade, metros por segundo, o comprimento da onda também dado em metros, então está todo mundo aí no mesmo sistema. Note que o comprimento de onda e a frequência são inversamente proporcionais. Comprimento de onda e frequência são inversamente, olha que palavra maravilhosa de linda, proporcionais. Assim, para uma mesma velocidade, se o comprimento de onda aumentar, a frequência deve diminuir. Lembrando, eu só consigo mudar a frequência aonde? Na fonte. Frequência não muda depois que sai da fonte, tá bom? Não tem essa diferença aí, não. E aí a gente chega à nossa primeira questãozinha. Olha o que ela fala pra gente. Qual o período e a velocidade de propagação de uma onda que apresenta uma frequência de 5 Hz e comprimento de 2 metros? 0,2 metros. Então, o que é que eu faço? Ponho na minha equação. Velocidade é igual ao lambda vezes o valor da frequência. Então, qual seria a minha velocidade de propagação? É justamente o que a questão quer descobrir. O valor de V. O lambda seria o comprimento da onda, que vale 0,2 metros. Mas perceba as unidades. Já está em metro. Se já está em metro, você joga lá o 0,2. Direto. Frequência. Frequência seria aqui, ó. 5 Hz. Então, qual seria o valor da minha velocidade? 2 sobre 10 vezes 5, né? Transformei o meu decimal em valor de fração. 2 vezes 5, faço a primeira multiplicação em cima. Eu teria que a minha velocidade valeria 10 sobre 10. Então, a minha velocidade teria 1 metro por segundo. Pronto, tá aí. Vou da minha velocidade. Se a questão não tivesse perguntado velocidade, galera, tivesse perguntado período. Período é o inverso da minha frequência. Então, o meu período seria 1 sobre a frequência. Só que a frequência a questão já deu, vale 5. Então, qual seria o meu período? O período valeria 0,2 segundos. Então, a cada 0,2 segundos, ele dá aí uma oscilação, né? Então, você teria esse período aplicado. Ok? Bacaninha a ideia? Só aplicação direta da fórmula. Lembrando que essa fórmula é muito, mas muito importante mesmo, para que você saiba fazer questão de oscilação, tá bom? Dentro do Enem, de alguns vestibulares, é essa equação que cai. Essa equação é que é a estrela do show, tá bom? Segunda questão, essa questão da UFMG, que fala o seguinte. Uma onda de rádio é emitida por uma estação transmissora e recebida por um aparelho receptor, situado a alguns quilômetros de distância. Para que ocorra a propagação da onda de rádio entre estação transmissora e aparelho receptor, qual gabarito vocês marcariam? 2 minutinhos para vocês tentarem a questão.
Então, galera, olha o que foi que aconteceu. Você teve uma transmissão de onda de rádio entre um aparelho transmissor e um aparelho receptor. A gente viu durante toda a aula que existem dois tipos de onda: onda eletromagnética e onda mecânica. A onda eletromagnética é a onda que transporta energia e não precisa de meio para sua propagação. Enquanto a onda mecânica é a onda que transporta energia e precisa de meio para sua propagação. Bom, você não sente uma onda de rádio, você não sente uma onda de TV passando pelo seu corpo, mas você sabe que ela existe justamente porque a TV e o rádio funcionam. Então, olha a questão. Para que ocorra a propagação da onda de rádio entre estação transmissora, tem que sair lá da estação, até o aparelho receptor, o que você vai precisar? Deve existir um meio material qualquer. Não, na verdade é o contrário. O meio material, ele dificulta a passagem de onda de rádio e TV, tá bom? Você, por exemplo, for botando um rádio cada vez mais fundo, então dentro de quartos, ele vai ficar com uma qualidade pior do que numa área livre. Deve existir um meio material que contém elétrons livres. Elétrons livres é a formação de corrente elétrica, gente, não tem nada a ver com ondulatório. Letra C, deve existir um meio meio material que contenha fótons. Fóton é produção luminosa, certo? Você tem emissão de luz dentro daquele meu sistema. Então tá fora aqui também. E a letra D, desculpa, não é necessária a presença de um meio material. Nosso gabarito seria letra D. Você não precisa de meio material para que ocorra aquela propagação energética quando eu falo de onda de rádio e TV. Bacana? Surgiu uma dúvida aqui na primeira questão. Eu vou pedir licença aos demais alunos para voltar aqui na questão 1 e explicá-la novamente, tá bom? O pessoal pediu um tempo para copiar e para explicar novamente. Então vamos aproveitar aqui essa questão e tentar explicá-la de novo. É uma questão que fala o seguinte: qual o período e a velocidade de propagação de uma onda que apresenta uma frequência de 5 Hz e um comprimento de 0,2 metros? A minha velocidade é igual ao lambda, 0,2, vezes a frequência, que vale 5. O comprimento de onda é justamente esse valor que foi dado aqui, ó, esse 0,2 passado ao sistema. E a frequência é justamente o valor que foi dado ali em cima, que seria esse valor de 5, frequência F, aplicada ao sistema. Então, a velocidade seria 0,2 vezes 5. Eu, Matheus, particularmente, não gosto de trabalhar com número decimal, então eu jogo para fração. 0,2 é a mesma coisa que 2 sobre 10. E aí eu faço o produto em cima, depois faço a divisão com o denominador que está sobrando. 2 vezes 5 daria 10, dividido por 10 daria 1 metro por segundo, que seria a própria unidade de sistema internacional, né? Sempre atenção às unidades, lambda em metro, tá correto. Frequência em hertz, tá correto. Então a velocidade tem que dar em metros por segundo. Um extra, que a questão não pediu, mas eu preferi comentar com vocês, foi o período. O período é o inverso da frequência. Então, se por acaso cai uma questão como essa, e a questão, além de te perguntar velocidade, pergunta período de onda também, o que é que você faz? Período é 1 sobre a frequência, é o inverso dela. Então, quem seria o meu período? 1 sobre o valor da frequência que foi passada na própria questão, que seria de 5 Hz, tá bom? Então, o período seria 1 sobre 5, que daria um período total de 0,2 segundos, né? Se tivesse R$1 dividindo para 5 pessoas, cada uma fica com 20 centavos. Então, você teria aí essa divisão geral. E aí você consegue extrair tudo daqui, ó. Quiser frequência? Tem. Quiser velocidade? Tem também. Comprimento de onda? Tá aqui. Período? Tá aqui. Então, todas aquelas partes que a gente viu das características importantes de uma onda são aplicadas dentro de uma questão simples como essa, tá bom? Além disso aqui, gente, além dessa equação, o que você vai precisar além disso? Análise gráfica, tá bom? Você vai precisar estudar um pouquinho gráfico, mas a gente vai falar disso na próxima aula. E também essa ideia de o que é meio material, o que não é, como é que se comporta, como é que não é e tal. Essa parte também é bem útil. A gente vai fazer direitinho, tá bom? Mas, por enquanto, a gente vai chegando ao fim da nossa primeira aulinha, agora, nossa terça-feira, tá bom? A gente vai dar um rápido intervalo aí. Você pode tomar uma água, ir ao banheiro, dar uma relaxada rapidinho. Já, 5h20, a gente volta, tá bom?
com mais essa parte de comprimento de onda. Falta a gente comentar o resto das questões que eu separei para a gente treinar, tá bom? E micro-ondas, o aparelho de micro-ondas que também merece uma atençãozinha especial, porque ele tem uma propriedade muito bacana a gente estudar a história do micro-ondas aí e como é que ele facilita, né, demais a nossa vida aí dentro da cozinha e tudo, tá bom? Então, dá esse rápido intervalozinho, já já a gente volta. Tchau!